Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live tão esperada, né? Que live comentada é essa? Nova rotulagem nutricional batendo na porta aí da indústria brasileira, já anunciada há algum tempo, isso é verdade, mas como todo bom brasileiro vai chegando em cima da hora, a gente vai ficando naquela ansiedade, né? Querendo saber o que tem que fazer, o que vai mudar, por que vai mudar. Então, vocês fiquem calmos, que hoje a gente está aqui para começar a desanuviar essas dúvidas de vocês, de todo o setor aí da indústria brasileira. Então, nessa noite de hoje, 20 de setembro, eu trago aqui para vocês a Bianca Salomon, que é nutricionista. Eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, depois eu me apresento também para vocês, e aí a gente começa a bater um papo bem gostoso aqui nessa noite. Bianca, por favor, fique à vontade, me fala tudo que você tem de formação, sua experiência, conta um pouco pro pessoal aí enquanto eles estão entrando. Certo, boa noite, Mayra. Queria agradecer, né, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. É igual a gente estava falando mais cedo, rotulagem, ela está sempre mudando, a regulamentação dos produtos estão sempre mudando, a gente tem que ficar de olho. E a gente está sempre aprendendo com a Anvisa, com os clientes, com os consumidores, é sempre um aprendizado. Então, eu sou Bianca, sou nutricionista, eu sou de Goiânia, né, Goiás. Então, a gente está fazendo trabalho do lado de cá também com rotulagem. Eu entrei recente até nesse ramo, tem alguns meses que eu estou trabalhando mais focada com isso, eu sou consultora de alimentos. Já trabalhei também com a parte de marketing de alimentos, então vou compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência e aprender também com vocês. Com certeza, apesar da pouca experiência, a Bianca tem muito para ensinar, gente, muito. Só com as perguntas que foram chegando aí com as caixinhas das outras redes sociais, já fui fazendo ali um briefing com ela foi respondendo assim, ó, de prontidão. Então, vocês vão ficar enlouquecidos. Podem mandar perguntas aí, se vocês estiverem ao vivo, que a gente vai direcionando aí para a Bianca, tá bom? Então, meu nome é Mayra Figueiredo, para quem não me conhece, sou CEO do aplicativo No Rótulo. E a No Rótulo não deixou de ser um aplicativo somente já há muito tempo, né? Hoje a gente oferece vários tipos de serviço para a comunidade, para a indústria, de modo geral, aí sempre baseando na inclusão alimentar, né? Promovendo a inclusão alimentar aí de todos os âmbitos. E hoje, como eu falei, a gente quer tirar um pouquinho das dúvidas aí sobre a rotulagem, nova rotulagem, né, nutricional. E para começar, né, para dar uma situada aí no pessoal que não está muito a par aí do que está acontecendo, Bianca, eu gostaria que você desse uma breve introduçãozinha do que seria essa tabela nutricional, né? Por que ela existe nos rótulos? Por que ela tem que existir? Por que tem essa obrigação, né? Quem que regulamenta isso que você falou da Anvisa? Por que ela traz isso aí para a gente? Então, só dá uma explicaçãozinha breve aí para o pessoal. Certo, Mayra. Então, a tabela nutricional, ela vai vir como uma ferramenta mesmo para poder informar o consumidor do que está ali dentro daquele produto que ele está consumindo. Além da tabela nutricional, a gente fala de uma forma mais ampla da informação nutricional, que é também a lista de ingredientes, a declaração dos alergênicos, declaração de glúten, de lactose. Então, todas essas informações juntas, elas são uma ferramenta de saúde pública mesmo, que a Anvisa criou. E hoje, acho importante também a gente ressaltar que existem dois órgãos regulamentadores. Então, a Anvisa cuida de alguns produtos e o MAPA, né, que é da pecuária e do abastecimento, ele cuida de outros produtos, que são os de origem animal e as bebidas, fica por responsabilidade deles. Então, assim, de forma simplificada, né, a tabela vai estar aí trazendo as informações dos nutrientes mesmo, dos ingredientes, para o consumidor poder ler, fazer uma interpretação e ter mais autonomia na hora dele tomar a decisão de qual produto ele vai querer consumir. Perfeito, Bianca. Então, quer dizer, não é só para o consumidor que é uma segurança dele saber o que está consumindo mesmo, né? O que tem naquele produto, mas para a própria indústria de certificar, olha, realmente aqui existe isso, né? Então, Isso, dos dois lados, né? É uma segurança para os dois lados. Muito bom. Sim, exatamente. E tem bastante atualização nessa área, né, Bianca? Como a gente está falando. São inúmeras RDCs e que a todo momento estão aí mudando e outras mais expressivas, né? Então, assim, uma pergunta que veio bastante aí nessas caixinhas esses dias
é quem que vai ter que fazer essa mudança, né? Então, ela é para todos os alimentos? As bebidas, elas entram também ou elas ficam de fora, né? Então, se você puder dar uma clareada nessa primeira perguntinha top 10 aí para gente. Certo. Então, essa atualização que vai ter um impacto maior, né, que foi com a publicação agora em 2020, que vai entrar em vigor em outubro, ela vai abranger, assim, todo mundo. Basicamente, qualquer alimento, bebida que for embalado na ausência do consumidor, ele vai precisar passar por essa atualização, incluir, atualizar a tabela. Alguns produtos vão precisar de um alerta frontal, então, para todos os alimentos embalados na ausência do consumidor. Certo. E você mencionou a parte frontal. A parte frontal inclui o que exatamente? Só para o pessoal entender. Certo, então no rótulo a gente tem o painel frontal, o painel principal também chamado, que é aquela parte que o consumidor ele vai estar vendo, que a gente vai, vamos dizer que vai ser a cara do produto, né? Porque se a gente pensar numa caixa, tem a parte da frente e a parte de trás. Sim. Algumas embalagens redondas ainda fica mais confuso, mas sempre tem uma frente, né? Sim. Então, esse painel frontal, ele tem algumas informações obrigatórias, por exemplo, o nome, o peso do produto tem que estar lá na frente. Então, alguns produtos também vão vir agora na nova rotulagem com um alerta de alto teor de açúcar, gordura e sódio, que também vem nessa parte da frente, era isso que eu estava falando aquela hora. Então, ela vem na parte de trás e agora ela também tem que vir na parte da frente. Isso. Na verdade, assim, a tabela e a lista de ingredientes, ela pode vir em qualquer parte do produto, que não seja o painel frontal, porque o painel frontal tem aquelas informações resumidas e mais importantes, né? Como eu falei, nome, peso, algum alerta também pode vir na frente. E aí, esse alerta frontal, que é a rotulagem nutricional frontal, que eles chamam, algumas pessoas também chamam de FOP, que você pode ouvir falar por aí, FOP também. Sim. Que é a abreviatura do inglês. E ela vai ser tipo um resumo de informações importantes daquele produto. Ele vai fazer um alerta. Como que eu posso dizer? A Anvisa ela estabeleceu uma quantidade ali de nutrientes, quantidade de açúcar. Isso, exatamente. Se ultrapassar, você precisa pôr o alerta. Tá. E aí ela destacou, né? Esse alerta ele existe ao redor do mundo de várias formas diferentes, mas aqui no Brasil a gente vai destacar açúcar adicionado, que é uma novidade na rotulagem agora, gordura saturada e sódio, que são os nutrientes que estão muito relacionados já na literatura com o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, doença do coração. Então, eles escolheram esses nutrientes, né, pensando na proteção da saúde do consumidor. Então, para facilitar eles, né? Realmente é um sinal de alerta, ele vai buscar a quantidade que tem naquele produto e aí ele vai avaliar, de repente ele, junto com o nutricionista ou o médico mesmo, né, que faz essa avaliação junto com ele, e aí eles vão decidir se aquele produto ali é interessante para ele ou não, né? Mas aí ele vai ter uma decisão mais assertiva. Isso, e ela vem para trazer essa decisão mais assertiva e para facilitar mesmo, porque muitas vezes a tabela ela é grande, ela tem muitas informações, a lista de ingredientes às vezes também é bem grande, às vezes ela está com letrinhas muito pequenas. Então, esse alerta frontal ele vai servir assim para a pessoa olhar e ela já sabe o que ela está consumindo, assim, de forma rápida. Sim, até essas letrinhas pequenas que perseguem a gente há tanto tempo já, e foi um dos gatilhos que a gente desenvolveu o aplicativo no rótulo para ajudar nessa leitura dinâmica aí dos alergênicos. Mas hoje a gente está aqui para falar da tabela nutricional, não vou falar dos alergênicos. Não. Vou até falar alguma coisa depois que a gente vai perguntar aí para você. Certo. Mas então, voltando para a tabela, Bianca, o que eu queria saber? Então, a gente pensando naquela parte de trás, qual que é a principal mudança aí que vai ter um destaque maior dentro da tabela nutricional, né? Então, pensando como que ela é hoje e o que vai mudar que a partir aí do dia 9 de outubro vai ser obrigatório aí nos produtos terem nessa tabela nutricional. Certo. Da tabela, o que mais as pessoas vão perceber e o que mais vai impactar também. Hoje, a gente tem alguns nutrientes que são obrigatórios
e outros que são voluntários. Quem quiser declara, mas não é obrigatório. Então, a gente tem toda a tabela, ela vai ter o valor energético, os carboidratos, as proteínas, gorduras totais, e aí tem que ter descrito gordura saturada e gordura trans, né? Fibra alimentar e sódio. Esses são os obrigatórios hoje. Uhum. Agora, com a atualização para a nova rotulagem, né, a nova tabela nutricional, a gente vai ter a inclusão de 2 pontos importantes. O carboidrato, ele também vai ter essa quebrazinha agora e ele vai ser subdividido. Vai ter carboidratos totais, açúcares totais e açúcares adicionados, que é aquilo que eu falei, né, que é a novidade aí que tá E mexendo o que seriam bastante. desses açúcares adicionados? Você tem um exemplo fácil aí para deixar para gente? Açúcar adicionado, pela legislação, o conceito ele vai ser qualquer mono ou disacarídeo. Então, vai ser xarope de glicose, xarope de milho, maltose, qualquer um desses, ele é considerado um açúcar adicionado. Até, por exemplo... Lactose entra nessa açúcar adicionado? Lactose entra, porque ela é um disacarídeo também. Certo, e aí então ele vai ter que vir descrito na tabela, né? Isso, exatamente. Na verdade, assim, a gente não vai precisar pontuar quais são. Mas aí você tem que fazer um somatório final dos açúcares adicionados e colocar aquele valor em grama. Por que acontece, por exemplo, um suco? Vamos pensar num suco um suco de caixinha. Certo. Então, ele vai ter ali o açúcar que é naturalmente presente na fruta, né? Por exemplo, suco de uva, igual você falou. Naturalmente tem um açúcar da fruta. Mas, às vezes, para a gente melhorar o sabor ou dar alguma característica especial para aquele produto, a gente põe outros ingredientes inclusos ali. E aí, algum desses pode ser, você pode pôr uma quantidade maior de açúcar, você pode pôr um xarope para mudar a textura ali do suco. Então, ele pode entrar como um açúcar adicionado e é muito importante para as pessoas saberem essa diferença, né? O que é natural ali e o que foi posto dentro da lista de ingredientes. Perfeitamente, super esclarecido, então, aí, tanto para os consumidores quanto para o pessoal da indústria, né? Essa diferenciação, porque é muita dúvida, porque a gente lida com regulatório, pessoal de regulatório, e nem sempre são nutricionistas, né? Assim, então, é muito importante que sejam por essa razão mesmo. Vocês sabem diferenciar exatamente o que seria, né? O porquê de cada um de estar nessa situação aí de diferenciação especializada. Então, foi incrível essa sua explicação. E aí, o segundo ponto... desculpa, pode falar. Não, só mais uma coisa assim que eu lembrei, é que um outro ponto que também vai ter que entrar, que não tinha antes dentro da tabela, por exemplo, que é comum a gente ver também. Às vezes tem um produto que você fez uma formulação ali toda especial, usou, colocou uma vitamina a mais, tipo, enriqueceu com vitamina C, por exemplo. E você vai usar aquilo para fazer uma propaganda. Nossa, meu suco de laranja é rico em vitamina C. Se você estiver usando essa alegação, esse claim, né, de propaganda, agora você é obrigado a declarar o quanto de vitamina C você vai ter ali naquele produto. Então, isso é uma coisa que não acontecia, antes era voluntária essa declaração. Agora, qualquer composto bioativo, qualquer vitamina, mineral que você estiver fazendo a propaganda, né, que você estiver fazendo esse ressalve, né, no seu rótulo, você precisa pôr ali para informar o seu consumidor. Na tabela ou no front? Na tabela. Na tabela, perfeito. Maravilha. E outro detalhe da tabela também, Bianca, que também está gerando um pouco de dúvida, é em relação à quantidade, porque antes vinha escrito, era aleatório, pelo que eu entendi, não tinha, um vem 20 gramas, outro 30 gramas, isso deixava o consumidor um pouco confuso. E então mudou essa especificação também, é isso? Isso, essa é mais uma das padronizações que a gente vai ter da tabela nutricional. Antes, igual você falou, a gente tem uma recomendação de porções. Tem algumas porções alguns produtos que são padronizados a porção. Outros não são. Então, igual você falou, o que acontecia? Às vezes você pega uma bolacha que a porção é 25 gramas, a outra é 30, a outra é 40, e o consumidor ali na hora de analisar as informações, ele não consegue, tem que ficar fazendo muita conta. Sim. Agora, é obrigatório
colocar uma coluna padronizada de 100 gramas ou 100 ml, né? Depende se for líquido ou sólido. Certo. E aí você pode pôr também a coluna pela porção que você sugere de consumo. É interessante. Então, essa padronização foi realmente pensando no consumidor final, para que ele consiga fazer essas porcentagens, vamos dizer assim, né, esse cálculo, e aí para que ele entenda com mais facilidade se aquele produto é adequado para ele ou não. Isso, exatamente. Para ele poder olhar 2 produtos, assim, tô vendo aqui 2 pães. O que tem neles? Como que eu vou comparar? Qual tem mais açúcar? Qual tem mais proteína? Sei lá. Certo. O que for interessante para ele. Para ele, né? O que for para cada caso. Interessantíssimo. Isso. Então, realmente vai facilitar muito para o lado do consumidor. E então, vamos falar de prazos, que foi outra pergunta que estourou, né? O pessoal quer saber dos prazos, Bianca. Como que é? Vai começar? Já começou? Para quem que serve, né? Quem que já tem que fazer a partir do dia 9 de outubro agora, né? Estamos aí há uns 20 Todo dias. Todo mundo desesperado que está chegando. Já está naquela corrida dos desesperados, né? E então, como que está sendo isso? O pessoal é obrigatório para quem a partir de 9 de outubro? Então, a Anvisa dividiu para que essa mudança seja gradual e não prejudique ninguém, porque o intuito é ajudar o consumidor, mas sem atrapalhar a indústria também, porque ela não quer prejudicar ninguém. Vamos por assim. Então, agora, para dia 9 de outubro de 2022, imediato, todos aqueles produtos que estão destinados exclusivamente para o processamento industrial. Então, se você fornece farinha de trigo para uma indústria que faz pão, você precisa ter seu rótulo já atualizado. Por quê? Assim, se você pensar na lógica, faz sentido. Porque a pessoa que faz o pão, ela também vai ter que atualizar o rótulo dela e ela precisa das informações atualizadas, né, do fornecedor. Perfeitamente. Então, vem em cadeia mesmo, né? Isso. E além deles, também novos produtos. Então, se eu tenho um pão e eu quero lançar ele não está sendo vendido, é uma coisa nova, exclusiva, vai sair agora. Já tem que entrar, né? Em outubro já tem que entrar com a nova rotulagem. Perfeitamente. Aí, os outros prazos, então. Os produtos que já estão sendo vendidos. Então, eu já tenho ali o meu pão sendo fabricado, comercializado, já está tudo certo. Você tem um prazo de 12 meses, então outubro do ano que vem, para poder ir fazendo a atualização do seu rótulo. Até outubro do ano que vem, tem que estar o rótulo novo. Tá. Para todos que já existem, então, que já estão nas prateleiras, aqueles que já foram lançados, já estão aí ao alcance dos consumidores, até outubro de 2023, fatalmente vai ter que estar com o rótulo alterado, então. Isso. Aí, o que a Anvisa fez também? Ela não esqueceu dos pequenos. Sim. Então, o prazo para produtor de agricultura familiar, agroindústria de pequeno porte, produto artesanal, eles são maiores. Então, eles têm 24 meses, então, outubro de 2024, para poder fazer essa atualização, porque a gente sabe que para quem é pequeno, os custos vão pesar um pouco mais de trocar todas aquelas embalagens, contratar uma pessoa para fazer o rótulo, né? Então, tem todas essas etapas. E também tem uma questão, um prazo especial ali para bebidas que têm embalagem retornável, desde que não sejam alcoólicas. As bebidas, por exemplo, você compra uma Coca-Cola de embalagem retornável, essas de embalagem retornável, elas demoram, né? Elas têm um ciclo maior ali para ir sendo refeitas, porque a vida útil daquele produto ele é maior, né? Tá. Então, eles têm que estar atualizados, o rótulo novo tem que chegar até outubro de 2025. Então, até lá, entendeu? Aí, se chegar 25, já tá tudo novo. Mas aí eles vão fazendo porque como ela é retornável, né? Ela volta para lá, troca o rótulo, sai o novo, vem e vai fazendo esse ciclo. Então, até 2025, para esse pessoal do retornável, não pode ter mais nada. Até então, ainda tem a tolerância. Embora não quer dizer que eles também vão deixar para o último segundo. Eles podem ir alterando em algumas embalagens. Isso, a partir de outubro já pode começar a trabalhar nisso. Perfeito. Antes de outubro, não. É errado também, né? Isso é muito importante que você falou, Maíra, porque assim,
é diferente quando eles publicam, né, uma legislação nova e quando ela entra em vigor. Então, Perfeito. a legislação que a gente está conversando aqui, ela vai entrar em vigor em outubro. Uhum. Então, hoje, o que a gente tem em vigor é a antiga, né? Essa que a gente já Sim. conhece. E se você falar, não, vou ser super adiantado, vou fazer tudo e já vou pôr meu produto agora, esse mês já vai sair. Não pode, você pode ser multado. Pode ser multado. Pode ser multado. Perfeito. Não Agora pode, você já porque não é tem. o que está em vigor. Você adiantou uma próxima pergunta que também teve bastante na caixinha hoje. Se eu não mudar, o que, que acontece? O que pode acontecer com o meu produto ou com a minha empresa? Então, Conta. vamos falar a Eu conto ou verdade. você conta, né, Bia? Conta Vai dar você. problema. O que, que pode acontecer? Que tipo de problema que pode ter? O que, que pode acontecer com o produto, com a empresa e tudo mais? Então, normalmente o primeiro passo, ele nunca é você já receber uma multa direto. Normalmente a empresa vamos dizer assim, ela recebe uma advertência ali, o fiscal tenta conversar para entender o que aconteceu, fazer as orientações caso a indústria tenha uma justificativa. Às vezes a indústria pode entrar com um processo ali para tentar justificar, né, o problema que aconteceu, mas tá errado, tá irregular e pode Uhum. acarretar multa, assim, multas altíssimas. Inclusive, eu acho que foi mês passado que a Anvisa autuou uma indústria que estava com rótulo irregular nos sucos, bebidas, em São Paulo. Então, Uhum. assim, os fiscais estão aí o tempo inteiro nos mercados, procurando, Uhum. vendo, porque isso é para proteger o consumidor, né? Então, assim, ela dá prazos grandes, que é exatamente isso, para a gente poder se prevenir. Vamos pensar, publicou em 2020. A gente Sim. tem esse processo 2022, 2023 até 2025. Dá tempo, né? Uhum. Dá tempo de se Dá. organizar para Ixi, fazer. se dá. Dá muito tempo. Dá tempo de até vir outra RDC no meio disso tudo. É verdade. Não é? A gente tem que estar sempre de olho. E aí, Bianca, a gente tem que trazer assim uma super novidade aí para o pessoal, né? Que justamente nós dando rótulo temos essa facilidade, porque você mesmo falou, às vezes você tem ali um nutricionista da empresa, às vezes a empresa é pequena e não tem um nutricionista, um setor regulatório, ela acaba terceirizando, tendo que contratar. Uhum. Então a gente agora está oferecendo esse serviço para a indústria para facilitar. Então ele não vai mais precisar, ainda que ele tenha o setor a gente sabe que é super sobrecarregado, né? Tem N iniciativas ali que eles têm que tomar conta no dia a dia de uma empresa grande, se pequena, seja o que for, a gente sabe bem disso, o É quanto o verdade. profissional nutricionista ele é necessário, né? Então, vocês não precisam mais estar alocando esse profissional a todo momento para ficar desenvolvendo aí a rotulagem. A gente, do aplicativo no rótulo, ou melhor, da no rótulo, a gente oferece esse serviço aí para vocês. Inclusive, a Bianca está entrando em parceria com a gente aí agora também nesse serviço de consultoria, de fazer o desenvolvimento dos rótulos também. A gente tem uma equipe especializada nisso, os profissionais nutricionistas que trabalham conosco e são especialistas nessa área, como vocês podem ver. Então, a gente está aí de portas abertas para receber essa demanda de vocês, para ajudar vocês na adequação dessa rotulagem nova. Seja com dúvidas, se vocês quiserem começar tirando dúvidas, a gente está aqui também, peito aberto para ajudar todo mundo que precisa, solucionar, desanuviar. E eu vou te falar, Bianca, que só da gente anunciar essa live, já choveu pergunta, WhatsApp, direct, LinkedIn, Instagram, o pessoal ficou doido realmente, porque a gente sabe que o brasileiro acaba deixando para a última hora, né? Já é tradição nossa, né? Com quem nunca, né? Então, está começando a bater na porta, a gente está acalmando o pessoal, não, calma, a gente ainda tem mais um tempinho, mas a gente sinaliza, estamos aqui para ajudar todos vocês, né? Então, aí surgiu mais uma pergunta aí que eu já vou ler aqui para você também, Bianca. Mária, rapidinho, ainda sobre o que você está falando, eu achei muito, muito importante assim também ressaltar que essa questão de pessoas especializadas, porque na rotina ali da indústria, a gente sabe que tem às vezes uma pessoa só que ela cuida do desenvolvimento do produto, da qualidade, do controle de qualidade, da embalagem, dos claims de propaganda, de marketing. Então, assim, é muita coisa. E a legislação, ela tem muito detalhe, sabe? É tipo assim, 10 gramas já mudou tudo, uma vírgula já mudou tudo. A letra
5 centímetros maior, já mudou tudo, entendeu? E fica aberto ali para a gente ser autuado, às vezes sofrer algum tipo de problema. Uma coisa interessante também, por exemplo, formulação. Se você pôs um pouquinho mais de farinha ali e criou uma nova receita, você tem que mudar, aquilo toda a sua rotulagem vai mudar também. Então, são detalhes que às vezes é mais seguro para a pessoa estar ali contando com uma equipe que faz só isso, né? Que está fazendo aquilo Sim. ali, estudando aquilo todos os dias, se Como você falou, atualizando. são muitos detalhes, né, Bianca? E acaba passando, às vezes, desapercebido por alguém que não está com aquela expertise ali no momento. E como a gente brincou, que daqui até 2025, com certeza virão outras RDCs, e porque a gente sabe, né, na prática, que isso acontece mesmo. Talvez Exatamente. não em grandes proporções, mas pequenas, né? Não necessariamente são essas enormes, mas vive tendo pequenas mudanças, né, Bianca? Como você mesmo Sim, com estava mencionando certeza. aí. Então, se é um profissional que não está ali atualizado naquela situação, vai passar desapercebido e realmente podem vir multas aí catastróficas para empresas e realmente uma empresa pequena, por exemplo, que toma uma multa catastrófica, pode Pode até acabar mesmo com tudo, E é acabar com por o sonho, bobeira, né? né? Por Uma coisa, por bobeira. exemplo, que eu vejo acontecer muito é declaração dos alergênicos mesmo. Uhum. Primeiro que cada legislação, ela fala Tem a sua respeito de um particularidade. ingrediente, né, ali. Sim, Então, tem a de alergênico, tem a de glúten, tem a de lactose, são coisas diferentes. Hoje em dia tem aqui a declaração para quando tem lactose é uma regra, para quando não tem lactose é outra, não é só o oposto. Então, assim, são detalhes que se você não está ali estudando, você não, confunde. você confunde. A Bianca tocou num ponto assim, que a lactose para mim, eu não sei se é uma ferida ou se é um amor, sabe? Porque desde o começo, né? A minha filha, para quem não sabe, tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, muita gente faz aquela pergunta fatídica para mim: ah, sua filha tem alergia à lactose, né? Que a gente sabe que não existe, né? Que é alergia à proteína do leite, intolerância à lactose. Então, a lactose já é uma palavrinha mágica, assim, para gente. Então, quando eu fui estudar a rotulagem, né? Que a gente começou a fazer o curso e tudo mais, eu vi que a lactose é um capítulo à parte. Ele só tem aula só de lactose. Eles falam, nossa, mas por quê? É toda essa particularidade que você mencionou. É exatamente isso. E aí você fica, meu Deus, como que pode uma palavrinha tão simples ter tanta diferenciação para aparecer ali no rótulo e as pessoas não imaginam, na verdade, o trabalho que esse bichinho da lactose dá para quem está ali rotulando corretamente. E essa preocupação de rotular corretamente, ela é cada vez mais necessária, né, Bianca? E a Anvisa Sim, realmente está em cima disso, porque é algo que a exatamente. população está clamando por isso, né? Então, tornou-se, o rótulo ele é algo assim de saúde pública mesmo, né? Então, ele envolve, nós somos Sim. aquilo que comemos e aí temos N patologias envolvendo tudo isso. Então, o pessoal precisa dessas informações. E fora Sim. o público que vem aí, vegetarianos, veganos, né, que por opção também querem saber o que estão consumindo, não apenas ligado a uma patologia. Então, realmente, Sim. a gente pode ficar falando de horas e horas aqui, que realmente essa questão da rotulagem vai ser algo extremamente necessário e cada vez mais essas informações, né? Deixa eu E só o fazer uma... consumidor, Pode falar. sim, não, o consumidor ele está cada dia mais preocupado, assim, a gente vê que é uma tendência do mercado de alimentos que as pessoas, os consumidores estão exigentes, eles querem saber o que tem dentro, de onde vem, qual foi o processo que o alimento passou, para ter certeza que ele quer aquele produto. Sim, Né? exatamente. Bianca, eu vou fazer uma pergunta aqui que o Rodrigo colocou. Quanto aos produtos embalados no mercado, então como que funciona? Principalmente relacionado a frios. Então, acho que ele está querendo saber daqueles produtos frios fatiados, algo que tenha que parecer uma tabelinha nutricional ali, como que funciona? Entra, vale para eles também, não vale? Como funciona os que são embalados no supermercado? Essa é uma ótima pergunta, na verdade, que ela gera muita dúvida mesmo. E, Uhum. na verdade, a legislação, essa legislação que a gente está falando, ela vai se aplicar só para os alimentos embalados na ausência do consumidor. Então, no caso de frios ali, que você chega no ponto de venda, às vezes dentro do supermercado tem uma padaria, ele vende presunto, ele vende pão, ele vende bolo, que eles mesmos fizeram ali, não tem necessidade, tá?
Você pode pôr ali, o que é muito comum a gente ver, você vai pesar, né? Ele põe ali só o nome do produto, não tem problema. Porque a gente parte do princípio de que o consumidor que escolheu aquilo, né? Ele escolheu, ele pode conversar com uma pessoa que está vendendo, ele pode tirar os esclarecimentos dele ali. Tá. Então não tem necessidade do rótulo. Tá ótimo. E tem alguma especificação assim para algum outro tipo de produto que é embalado no supermercado, que não seja na frente do consumidor, que os supermercados façam essa embalagem fora da vista do consumidor? Eles vão ter que fazer essa mudança também? Sim, sim. No caso, por exemplo, uma outra situação que acontece. O supermercado, às vezes, ele faz a compra de alguns produtos de uma forma maior, né? Tipo, um pack, uma bag de algum produto, por exemplo, castanha, bolacha, sucrilhos, não sei. E aí ele vai lá e quer pôr a embalagem do próprio supermercado. É muito comum a gente ver isso em redes maiores, né? Sim. Então, esses produtos, eles precisam, porque além deles terem vindo de outro lugar, né? Então eles não foram produzidos ali no mesmo local que o consumidor tá comprando, no mesmo dia que ele está consumindo. Ele vai ter ingredientes de fora também. E o consumidor não vai ter ali uma pessoa para ele estar tirando todas as dúvidas, porque ele fica ali na prateleira, né? Então ele vai precisar assim da rotulagem e as regras são as mesmas. Se aplica 100%. Até a questão do sódio, da lupa, a lupa também tem que ter nesses casos? Sim, tem. Até é importante a gente falar sobre a lupa, que aquela hora eu nem detalhei muito, mas a lupa ela vale para todos os alimentos para qual se aplica essa legislação, com exceção daqueles que não fazem sentido. Por exemplo, Opa! Ó a interrogação, vamos ver as exceções. Gente, presta atenção, toma nota. porque assim, o que são os alimentos que eles não fazem sentido? Os produtos in natura, então, por exemplo, um abacate. Ele tem uma quantidade alta de gordura saturada naturalmente presente ali. Ele não Sim. precisa de um alerta frontal. Ele é uma fruta, né? É um produto in natura. Fruta, verdura, castanhas também não precisam. E outros que são, obviamente, alto em algum desses teores. Então, por exemplo, azeite não vai ter, leite em pó não vai ter, porque ele é um leite concentrado, então ele vai ter provavelmente um teor alto de algum desses nutrientes. Então, são os produtos que são a exceção aí da regra. Uhum. Especialistas, hein? Vamos lá, vamos continuar aqui. Próxima pergunta da Natália. Pessoal, qual o principal impacto dessa mudança para o consumidor? O que você acha que para o consumidor aí vai fazer uma grande diferença, na sua opinião, como profissional nutricionista, hein? Bom, então, eu acho que a principal diferença é porque vai ficar mais fácil, né? O intuito de fazer toda essa mudança é para deixar mais fácil para o consumidor na hora que ele for escolher ali o produto. É para ter informações mais claras, para ter esclarecimentos mais óbvios, né? Então, o produto tem que estar lá padronizado por 100 gramas, porque se for duas gramaturas diferentes, ele vai ter dificuldade de fazer o cálculo para interpretar a informação. Então, é facilitar para o consumidor a FOP mesmo, a frontal, a rotulagem frontal, ela é para ser óbvia, para ser um alerta, para quando você olhar, você já sabe, você já lembra, chama atenção para que talvez você vire ali a parte de trás e leia os ingredientes. Então é para facilitar mesmo, para eles ser mais empoderado na escolha. Muito bom, perfeito. E aí, casa direitinho com o que a gente sempre prega, né, dentro da No Rótulo, Bianca, que é a inclusão alimentar, né? Então, o nosso grande objetivo com todo o projeto da No Rótulo é promover a inclusão. Então, ele fala diretamente aí com toda essa nova lei, fala diretamente com o nosso propósito, né, que é promover isso, exatamente isso, a clareza de informações, né? E o nome no rótulo veio também disso, né, de nu, né, do rótulo nu, pelado, transparente, claro, sem dúvidas, né? É isso que o consumidor é isso aí, é isso que o consumidor ele merece, né? Ele merece, é um direito nosso, né? Saber o que realmente. Exatamente, é um direito do consumidor saber o que ele está consumindo ali, e essa informação vai muito mais para além do nome, né? Até as cores, às vezes elas podem influenciar na sua escolha. Uma Sim. Foto que tá ali também, que não pode, né? Às vezes você compra um produto ali que só tem sabor de morango, mas a foto do morango tá linda lá. É gigante, enorme, Então, a né? gente E quer. aí
tem que Quer cuidar deixar para que claro, o né? rótulo seja cada vez mais A a favor favor do do consumidor. consumidor. Olha que Isso. maravilha, já estamos falando juntas já, Bianca. Muito bom. Eu já, antes de começar, te agradecer, né? Acho que não temos nenhuma pergunta mais que tenha chegado aqui de supetão. Então, antes de começar os agradecimentos, eu gostaria, então, de deixar um parênteses aí para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo, né? Entrar em contato, olha só, hein, pessoal. Quem for da indústria de alimentos e entrar em contato com nós, vou deixar os 3 primeiros, tá? Os 3 primeiros, então tem que ser rápido. Entrar em contato com a gente, pode ser no nosso site, tem um link do WhatsApp lá, se você quiser deixar um recado também aqui pelo LinkedIn também pode, e falar que estava vendo a nossa live ao vivo pelo LinkedIn, a gente vai dar um super desconto especial no final aí dessa tabela nutricional, dessa mudança, tá? A gente vai mandar lá o orçamento com um preço muito legal. A gente, como eu falei, a gente tem uma equipe especialista no assunto. Vocês puderam ver aí com a Bianca esse show, essa aula que ela está dando aqui. Eu poderia ficar horas falando aqui com vocês, mas a gente não vai tomar mais o tempo da Bianca. Então, quem se interessar, entre em contato conosco. Os 3 primeiros, a gente vai dar um descontão aí bem legal para vocês. Aproveitar o desconto e já fazer o portfólio inteiro, Nossa, né? porque já todos fica os produtos entram. Todos os produtos, exatamente. Não são apenas, não é um ou outro, né, Bianca? Como você esclareceu super bem aí agora. Não dá para diferenciar, vou fazer 10 e o resto, os outros 50, eu vou deixar, né? Não existe isso numa empresa que tem 60 produtos. Vou escolher 10. Não dá para escolher. E desde que estejam na sua lista aí que você comentou. Na sua não, né? Se fosse só sua. A da Anvisa determinou, aí. Isso. Então, eu gostaria muito de agradecer, Bianca, você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa aula incrível que você deu para todos nós. E se você quiser deixar aí uns minutinhos para suas considerações finais, você fique à vontade. Não, Mayra, eu quero só agradecer mesmo essa oportunidade. Igual eu falei no começo, é sempre um momento de aprendizado, de troca, e esses debates são muito legais, porque a gente consegue ouvir tanto a opinião da indústria, a opinião dos consumidores, a gente consegue entender as principais preocupações, e isso faz com que nosso trabalho seja cada vez melhor, mais alinhado à necessidade de cada um, né, das partes. Perfeito. E é isso, foi maravilhoso. Muito obrigada. Nós que agradecemos essa aula incrível, e o que você falou é muito importante, juntos, né, sempre juntos. Então, os órgãos regulamentadores, o consumidor exigindo, pedindo, clamando, a indústria atendendo, então juntos a gente consegue chegar lá, né? Então, num local seguro para todos nós e promovendo a inclusão alimentar para todo mundo. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que participou. Boa noite para todo mundo que deu aí no chat. Rodrigo, Natália, Vanessa, Patrícia, mais dúvidas que surgirem depois também, manda lá no Instagram do No Rótulo que a gente faz outra live. Maravilhoso, já tem. O pessoal já está querendo já. Patrícia, um abraço. Patrícia Farias, Natália, um beijão para todo mundo. E ficamos aí, fica de olho para a próxima, hein? Obrigada, Patrícia. Super beijo para todo mundo aí. Bianca, até pessoal, a próxima, hein? Boa noite. Amanda, querida, Amanda da equipe, hein, gente? Amanda tá aí também, nutricionista nossa, especialista aí também, tá de mão dadas conosco. Arrasou. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite.